Quando a gente ouve falar em videogame, a gente tem muita impressão que videogame é coisa de criança, coisa infantil. Eu tive vários videogames, né? Não sempre na época podia ter eles. Inclusive, faz pouco tempo que eu adquiri o PS4, que eu deixei o PS5 vir. Aí eu adquiri o PS4 porque eu sei que tem essa lógica aí de esperar uns 2 anos para começar a ter título legal para videogame. Passei pelas várias fases do videogame, onde eu queria fazer as maiores pontuações, onde eu queria ser o melhor. E hoje eu tô na fase new, jogar no normal ou no fácil pra curtir jogar videogame, pra não me estressar. Acho que muitos passam, muitos estão passando agora. Mas eu sei como é que é você querer bater recordes e se superar. Você sabia que videogame ele é considerado uma arte, que é o cinema, a fotografia, a escrita. O videogame também está dentro dessas artes. Ele está na 11ª arte, né, como sendo uma arte de expressão. A grande diferença que o videogame vem trazer pra gente é essa possibilidade, aliás, está muito bem documentado no Netflix, lá sobre videogame, muito bom. Eu vou deixar a descrição aqui no link, que fala sobre essa história do videogame desde o início, falando sobre o Nolan Bushnell, falando sobre várias coisas que às vezes eram mitos. O videogame ele se tornou uma arte, e o principal dele é que ele é a primeira grande arte que você tem interação. Então você não era mais passivo, mas agora você passou a ser ativo em relação à construção dos jogos. Estou abrindo isso daqui para começar a falar um pouco sobre o universo do design dentro dos videogames, né? E eu não estou falando só de design gráfico, eu estou falando de design de produto. Quando você fala dos consoles, eu estou falando de storytelling, eu estou falando de arte gráfica, de várias coisas que estão envolvidas dentro dos videogames, da história dos videogames. Fica até o final do vídeo, dá joinha, não esquece de se inscrever no canal, que isso é muito importante pra gente, e roda a vinheta. Olá, meu nome é Hugo Janelli, sou professor universitário, design de produtos, sócio criativo da Atom Studios, youtuber e podcaster. Eu não tenho canal de games, eu acompanho o canal de games há anos, acompanho o Zangado, acompanho o Jovem Nerd e acompanho vários outros que falam sobre videogame, muito legal. Então eu sou um cara que amo demais isso, amo demais a linguagem do videogame, acho a linguagem do videogame algo fenomenal. Não é por acaso que no meu podcast, o meu ícone, que eu mesmo desenhei, eu desenhei em pixel art. Né? E ao contrário do que muitos possam achar, não é que eu peguei uma imagem e joguei um filtro, por exemplo, Photoshop. Não, eu fui lá e fiz pixel a pixel no CorelDRAW. Estou equilibrando a cor que eu queria, como eu queria, as sombras, dentro de uma imagem que eu tinha, obviamente, mas eu fiz um trabalho sobre essa imagem para transformar aquela pixel art, que é o conceito do Atomcast. Vem com essa história de ser uma coisa digital, e eu quis colocar uma imagem digital pra gente. Inclusive até o negócio de volume que tem embaixo do ícone, ele é uma representação do digital e não do analógico. O analógico seria uma onda contínua e o digital são pontos marcados. Eu quis passar isso ali. Você já ouviu falar no filme The Last of Us? Não? Então não sabe o que está perdendo. Na verdade, ele não é um filme, estão querendo transformar ele num filme, tomara que transforme e consiga ganhar a mesma proporção. Esse jogo é exclusivo para PS, foi lançado primeiro no PS3 em 2013, no final da geração do PS3. E aí eu devia para mim mesmo jogar um jogo que foi aclamado. E agora, o Feitiço 2, que foi agora em julho desse ano, 2020, quer dizer, do ano passado, né, já está em 2021, de 2020, lançou o The Last of Us Parte 2. O jogo é incrível, foi o melhor jogo que eu já joguei na minha vida. Eu acho que ele tem muito simbolismo, tem muita coisa dentro dele e a gente vai discutir várias vezes no canal. Inclusive o próximo vídeo a gente vai falar sobre a construção do storytelling usando The Last of Us como referência. A gente chega num estado maduro do desenvolvimento de games. Hoje em dia o investimento em games é mais alto do que o investimento em filmes. Com a captação de movimento e a construção de vários jogos, você percebeu esse crescimento enorme. Você está falando de coisas que foram se desenvolvendo com grandes gênios, passando lá embaixo quando foi criado o primeiro personagem, que quem conhece sabe que é o Pac-Man. Foi o primeiro personagem que a gente tinha uma empatia, ele era realmente um ser. Até então você tinha, por questões de limitação e também por uma questão de programação, apenas você tinha uma nave ou tinha algum objeto que atirava em outros objetos.
basicamente isso. E o Pac-Man tem uma coisa muito curiosa, vendo no próprio documentário e outras coisas que você vai colhendo, o documentário do Netflix, você vê que ele teve um crescimento, né, e ele foi feito através de uma necessidade, desse voz à parte feminina. Ao contrário do que muita gente pode parecer, e aí dá para entender por que, que o videogame acarreta tanto o lado feminino, em muitas áreas, né, o lado da mulher, né, do empoderamento da mulher, o Pac-Man mostra um pouco isso, né? Quando o seu criador ele pensou no Pac-Man, ele pensou em como eu posso trazer as mulheres também para jogar. Tanto que depois eles acabaram desenvolvendo a Mrs. Pac-Man, que foi um desenvolvimento para também chamar mais ainda esse público, né? Lembrando que o Pong, que foi um dos primeiros jogos desenvolvidos por Nolan Bushnell, um dos grandes arcades, né, que é o Pong, pela Atari, as mulheres jogavam muito bem o Pong por causa do tipo de controle. A mulher ela tem um manejo mais fino. Isso é uma característica. O Pong foi um grande responsável para trazer o público feminino para dentro dos videogames. Mas precisava ter característica, precisava ter emoção, precisava ter um personagem que representasse. E assim nasce o Pac-Man. E dentro dessa história, a gente está falando aí fim da década de 70, início da década de 80, começa a se surgir então a construção de personagens e de histórias. Já existiam histórias, por exemplo, você tem jogos de videogame que era com texto, então você fazia o texto e dava os movimentos, você tentava se inserir na história, mas ainda era uma coisa muito arcaica, muito precária do ponto de vista hoje. Na época era surreal, né? Você imaginar que você tinha o controle e poderia falar para onde queria ir, de que maneira queria ir, né? O ser humano já foi representado por um ponto no Adventure do Atari. Eu lembro quando eu vi pela primeira vez, tem dois jogos que me marcaram bastante em relação à construção, que foi o Indiana Jones, The Riders of the Lost Ark, né, Os Caçadores da Arca Perdida, do Atari. Nossa, aquele jogo era de explodir a cabeça. Você viu o bonequinho, você viu Indiana Jones ali, por mais que seja quadrado. Você fazia todas as movimentações, você jogava com os dois controles. Um era para menu, o outro era para o personagem. Então, quer dizer, conseguiram resolver toda a sistemática de apenas o Atari ter um botão. Infelizmente, a mesma pessoa que criou o Indiana Jones foi o que criou o desastre que foi o ET. E muito ao contrário do que as pessoas acreditam, é assim, o ET foi sim um desastre, é um problemaço. Esse é o problema de se fazer os jogos, e ali já mostrava de se fazer os jogos correndo, se fazer qualquer coisa correndo, tentando só atingir o público. Isso é o que a gente fala muito sobre a questão de você pensar muito bem para fazer um projeto. O que acontece ali naquele momento? O mesmo cara tinha criado vários outros jogos, mas vou ficar focado nesses dois porque eles estão falando sobre brands de marca, ou co-brands. Você tem o Indiana Jones, que foi um jogo primoroso, espetacular, você tinha como pensar, você tinha várias coisas para se fazer dentro do The Lost Ark, o jogo era super interativo, você tinha que descobrir, desvendar muita coisa. O outro, que era o ET, que era baseado também numa grande franquia, também relacionado ao Steven Spielberg, né? O George Lucas é que escreve o Indiana Jones. O Indiana Jones ele teve um bom tempo para desenvolver. Se não me engano, lá eles comentam que teve aí em torno de uns 9 meses para o desenvolvimento do jogo. Desenvolveu, alinhou e tal. E o do ET, ele teve 5 semanas para desenvolver. E nessas 5 semanas saiu aquela porcaria que todo mundo conhece. Quem não jogou, vale a pena pegar a emulação e jogar para você entender o que é aquilo, para você entender o que acontece. E a gente não está falando de qualidade gráfica, não, até porque o ET eu acho que está muito bem representado, ele está muito bem desenhado. Mas era a questão da programação, o enredo, a história e assim por diante. Você tem que ter pessoas especialistas em áreas especialistas. No próprio documentário, ele comenta que ele leva isso pro Spielberg, o Spielberg joga e adora o jogo. Porque ele não entende dessa mídia. São mídias totalmente diferentes, a mídia do cinema e a mídia do videogame. As linguagens e como você tem que fazer a construção de enredo para envolver as pessoas. E é muito interessante isso, porque isso mostra o quanto às vezes correr para um projeto não vale a pena. Era melhor ter feito a estratégia que o George Lucas tinha feito lá com o Star Wars, a Kennel, né? Não tinha condições de lançar os bonecos e vender uma caixa vazia com o cupom que você comprava e depois você recebia os bonecos. É uma estratégia e talvez fosse uma estratégia boa. Então, quer dizer, o cara lançou numa época que era analógica, quase que o upgrade que a gente tem hoje nos jogos. Tomara que o Cyberpunk 2077 tenha upgrades, porque foi a maior vergonha da história, um outro exemplo, né, de jogo,
porque o Cyberpunk, ele foi aguardadíssimo. Eu acho que foram 7 anos de espera para ele, que também não vou ficar me atendo muito a datas. E os caras acabaram lançando na correria, podia ter adiado mais uma vez, era melhor, porque aconteceu uma coisa que nunca tinha acontecido na história da PSN, que é devolver o dinheiro. Inclusive, quando você compra um jogo, eles avisam, o dinheiro não será devolvido. Não só o dinheiro foi devolvido, que nunca tinha ocorrido na PSN, o que é um problemaço. Quando a gente vê sobre modelo de negócio, você não agradar às vezes o público, você pode dar upgrades e melhorar. Agora, você chegar num nível de estresse que a própria empresa que tem a plataforma resolve devolver o dinheiro, cara, isso é um problemaço. Esse co-brand é um problemaço. A empresa pode vir até consertar o Cyberpunk. Eu acho que deve vir, mas eu acho que aí essa otimização vai demorar aí pra mim, acho que mais de meio ano, né? Agora eles vão começar a consertar, vão correr, vão fazer algumas cagadas no meio do processo, mas vão consertar. Só que o co-brand, quer dizer, será que a Sony volta a confiar nessa empresa? Será que investidores vão querer investir dinheiro na empresa? Então, você tem um negócio muito arriscado. Você tem a questão de investir na empresa e você tem a questão de fazer as coisas na correria e, pô, dá um puta problema. Vamos ver o que vai acontecer. Então, a gente percebe, teve esse problema. Na era do Atari era muito simples, as pessoas começaram a descobrir como fazer jogos. Então, teve uma enxurrada de jogos. Tinha jogos que era só hack rooms, né? Que hack rooms é quando você pega um jogo e faz um mapping novo, hackeia ele, coloca um personagem novo, tal. Você tem vários, inclusive, na internet aí pra pegar. Tem um que eu acho engraçado pra caramba, que é o Hack Room do Mario Bros. No Mega Drive. São coisas que foram lançadas sem grandes aprimoramentos. Isso fez com que a indústria do videogame caísse. Ela já entrou numa fase delicada, porque quando ela entrou muito forte, o Nolan Bushnell e outros descobriram esse potencial dessa mídia, acabou tendo um puta de um problema nessa questão do gerenciamento. Quis fazer muito rápido e quase que o videogame morre. Por muito, muito, muito pouco a gente não teve uma morte precoce do videogame. Eu acho que ele voltaria depois, mas não iríamos ouvir falar de videogame por muito, muito... Só que daí surge algumas empresas e investem em cima disso, principalmente a Nintendo, desenvolvendo seu console, o seu Nintendo Entertainment System nos Estados Unidos, né? O Famicom no Japão, que foi trocado o arcade para poder ter a linguagem do público, né, mais americanizada, do americano. E aí voltou a ter o crescimento. A criação de personagem também surge o Mario ali nos arcades, com Donkey Kong, Jumpman, não tinha o nome de Mario. E é legal o desenvolvimento, porque o cara tinha pouca limitação gráfica, ele teve que desenvolver, né, e acabou criando o Mario do jeito que criou. Com um narigão, barrigudinho, né? Ele foi portado para Atari, depois foi portado para outros. Hoje em dia você baixa um emulador e joga ele em qualquer lugar. Então a criação de um personagem super forte que até hoje ele se mantém. Mas ele não se mantém porque ele foi forte lá, ele se mantém porque a Nintendo entendeu ele e começou a desenvolver ele de uma maneira adequada, dando nome, dando personalidade, dando um monte de coisa. Tanto que a limitação gráfica numa época do jogo, surge o Luigi. Ele de repente, o Mario só verdinho. Quer dizer, o Mario, ao invés de estar com a roupa vermelha, está com a roupa verde. Mas é legal você entender esse storytelling. A limitação talvez não desse para fazer um outro sprite, talvez o sprite, que são essas folhas, né? Você pode procurar aí folhas de sprite na internet, não permitia você, de repente, criar um segundo personagem, porque ocupava espaço de cartucho, espaço de memória. A gente está falando aí de cartuchos de 8K, 4K. Então ele usa o sprite e troca a cor, que é muito mais fácil você definir e falar, olha, troca aqui a cor do sprite. Isso é inteligência na construção. Então se criou o Luigi em cima disso. E ao invés de falar é o Mario verde, é o Mario vermelho, já teve essa preocupação em tentar criar uma história para ele. Falar, olha, são os irmãos, os Mario Brothers, né? Então são os irmãos Mario. E é muito legal quando você para pensar nisso, porque eles tentaram criar um enredo. O que se questionava era justamente por que o Mario verde, né? Ah, que sacanagem, é só o Mario para ser o Mario verde. Mas ninguém nunca questionou. Ele não duplicou. Ele pensou numa história que completasse essa coisa. Então isso também é o que a gente chama de storytelling. Desse jeito você tem a construção gráfica, você tem a evolução, você tem os primeiros jogos 3D. Ao contrário do que muita gente possa achar, Doom é o pai, que tem o avô ainda, que é o Wolfenstein, e tem um anterior ainda, tá? Mas a gente acha que aquilo é 3D e na verdade não é 3D. E eu não tô falando dos bonequinhos, eu tô falando das imagens, né? Então as imagens são renderizadas na hora, tem uma fluidez, tem toda uma lógica muito legal para dar essa questão da imersão. Então cada vez mais o jogo ele foi tornando você ou primeira pessoa, imersivo. Eu lembro no meu storytelling da minha vida aqui, eu tinha o Atari lá na década de 80,
E eu gostava muito de falar, eu peguei o carro, então eu pegava o cartucho do Enduro, que eu tenho aqui, inclusive, na minha estante. Eu falava, vou pegar o Enduro, vou indo, aí eu ia até o final, jogava até a fase que eu conseguia. Quando eu ia, eu falava, bom, eu parava aqui, o meu carro acabava a gasolina, eu tinha que ir pela floresta, daí eu jogava Pitfall. Ele corria, aí morria, né? Eu falava, agora ele pegou uma espaçonave e foi viajar, que era o Space Voyager. Eu construí essa narrativa de uma aventura com o meu personagem, tentando me imaginar nessa história. Vocês entendem o quanto esse tipo de mídia ajudou a tanta gente a conseguir desenvolver essa história e até se desenvolver? E aí é que a gente cai no ponto. O que tem de design nessa história toda? Eu falei várias coisas durante o vídeo que são interessantes. Storytelling, criação de sprite, que é imagem, criação de problemática, criação de personagem, cor, empatia, desenvolvimento, enredo, cinematic. E é essa que é a proposta. Então a gente vai falar sobre isso em vários vídeos que vai estar aqui falando sobre. Então é um subtítulo que a gente vai começar a construir aqui por uma paixão particular minha de videogame. O próximo Atom Games vai falar sobre um jogo que foi, cara, de explodir a cabeça. Foi um dos melhores jogos, vai ter spoiler. Então não percam, na próxima segunda-feira a gente vai conversar sobre The Last of Us e falar sobre o storytelling. Explicar no The Last of Us o que é o storytelling, o que é importante e como ele funciona. Beleza? Então, espero que vocês gostem da proposta. É uma proposta que eu gostaria muito de fazer, porque ela fala muito sobre a minha vida, a minha jornada quanto designer, e eu acabei indo para um outro lado, né? Eu fui para o designer de produto, né? Quando a gente para pensar, mas ainda me envolvo com o design gráfico, design de interface e assim por diante. Então, é para mostrar que, primeiro, o design está em todo lugar, você tem essa relação, essa construção, e os designers existem muito falando que a profissão é importante, que a profissão tem toda essa construção, porque ela de fato tem, né? Ela está presente em vários lugares, porque design a gente está falando de projeto. É o ato de projetar, pensar e envolver a pessoa nesse enredo todo. Beleza? Então não esqueça de dar like, se inscreve no canal, comenta aí embaixo coisas que vocês querem ver, coisas que a gente pode explorar. E semana que vem a gente começa com The Last of Us, parte 1 e 2. Beleza? Storytelling para vocês. É isso aí, fico por aqui. Muito obrigado e até a próxima.